Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão com mais uma jornada de Marcão na História. Pedindo o seu like e a sua inscrição no canal. É o resumão do Marcão. E aquela rapaziada que me prometeu a inscrição, continuo só observando, hein? Vamos lá. Olha só. Idade Média, Alta Idade Média, ainda no feudalismo, do século V ao século XI, parte 3. Vamos falar agora sobre a Alta Idade Média, produção econômica. Na verdade, a produção econômica era muito pobre. Eles viviam nos feudos, os nobres feudais, os servos, onde a principal unidade produtora era o feudo. O que é o feudo? Grandes extensões de terras sob o domínio dos senhores feudais. E a atividade era a agricultura de subsistência. Praticamente inexistia atividade comercial. Eu falei praticamente. Não havia preocupação de produzir excedente para soprar, para comercializar. Não havia esse pensamento. Era apenas para consumo interno. Então o artesão, o camponês, os servos, eles na verdade viviam para a sobrevivência do feudo, sem preocupação com a atividade comercial. Tudo ia seguindo o seu caminho até o século XI. Alguns autores porque a consideram até o século XIII, porque aconteceu um fato interessante. As cruzadas, 1096 a 1270, século XI ao XIII. O Papa Urbano II, que naquela época era o indivíduo mais poderoso da Europa, porque valia o teocentrismo, como eu já falei na postagem anterior, tudo era centrado em Deus, e a igreja detinha o poder intelectual, ela concentrava o saber, e as pessoas então, tanto os nobres, quanto os reis, quanto os servos, eram cristãos fervorosos, tudo era centrado em Deus. Theo, Deus, centrismo, centro, e quem representava Deus na terra era a igreja. O que aconteceu? O Papa Urbano II convocou os cristãos da Europa para libertarem a Palestina. Quando eu falo cristãos da Europa, ele está convocando aí para uma guerra santa, se é que isso é possível, Ele está querendo, obviamente, conquistar o apoio dos senhores feudais. Mas eu usei uma palavrinha que eu botei entre aspas aqui, convocou. Você, quando convoca, não pede. Quando convoca, manda. E ele convocou os cristãos para libertarem os lugares sagrados do cristianismo que estavam sob domínio muçulmano na Palestina. Na verdade é o seguinte, quais seriam os lugares sagrados? Jerusalém, Jericó, Nazaré e outras cidades onde Cristo viveu. Porque Cristo viveu na Palestina, ele não saiu da Palestina. E a Palestina foi tomada pelos muçulmanos que adoram Alá. Alá na verdade é Deus em árabe, E o profeta Maomé, Muhammad. Eles na verdade não são cristãos e o Papa não se conformava com isso. Ele convoca então as cruzadas. Na verdade, 8 cruzadas. Esses nobres irão usar a cruz como símbolo. Muitos deixando de lado até o seu brasão de nobreza e colocando a cruz vermelha, para simbolizar a luta contra os muçulmanos. Aí que irá surgir, por exemplo, a Ordem dos Templários. O túnica branca com a cruz vermelha, o escudo com a cruz vermelha. Olha só. Começa as cruzadas e aí vai mudar a história. Depois, na próxima postagem, eu vou falar o que vai mudar. Quais são as consequências das cruzadas. E o interessante é o seguinte, que as cruzadas, ela chegou até os senhores feudais. E aí vem a pergunta, os senhores feudais gostaram disso? O Papa os convocou, o Papa Urbano II, os convocou para as cruzadas. O que eles acharam disso? Hein? Claro que eles gostaram, eles são guerreiros. E agora é o seguinte, as guerras feudais pararam. Eles não vão lutar mais entre eles, apesar de serem inimigos, e vão lutar junto com uma única causa, libertar Jerusalém do domínio muçulmano. E nesse momento, eles lutam em prol do cristianismo. Morrerão milhares e milhares de nobres feudais e soldados lá nas cruzadas. Isso aí terá uma consequência enorme para eles depois. E eu vou os contar na próxima postagem. Mas o interessante é que as cruzadas, o teocentrismo era tão forte, que atingiu também, por exemplo, nós tivemos a Cruzada das Crianças. Cruzada das Crianças. Mandaram 50 mil crianças, que eram almas puras, para que fossem até Jerusalém
vencer os muçulmanos. Imaginem a carnificina que não foi. E os pais aceitaram isso, porque eles acreditavam que realmente eram almas puras. Né? E teve até as cruzadas dos mendigos. Os mendigos da Europa foram para lá. E acabaram sendo trucidados também, tanto os mendigos quanto as crianças. Né? E essa guerra vai provocar um desgaste enorme, mas ao mesmo tempo vai ampliar o setor econômico, porque lá eles encontrarão as especiarias e os artigos de luxo, e começará uma nova atividade que é o comércio, e o nobre feudal vai simplesmente por um suicídio coletivo, porque muitos irão morrer lá, e poucos voltarão para a Europa. Resumando o Marcão, revisão. Alta Idade Média, feudalismo, parte 3. Produção econômica. O feudo, principal unidade produtora, era apenas para a subsistência, para a sobrevivência do feudo. Praticamente inexistiu comércio. Cruzadas, de 1096 a 1270, convocada pelo Papa Urbano II. A Guerra Santa, que foi, na verdade, defendida pelos senhores feudais. Os cristãos da Europa iriam lutar na Palestina para libertar os lugares sagrados do cristianismo que estavam sob o domínio dos muçulmanos. E os muçulmanos, obviamente, não são cristãos. Isso porque o teocentrismo era muito forte e o poder do Papa era imenso naquela época. Resumão do Marcão. Forte abraço, esperando sua inscrição. Até embora. Abração do Marcão. Fui!